Olá a todos, bem-vindos ao Mato Cessa. Vou resolver neste vídeo a questão número 1 da ficha do 12º ano sobre funções, incidida então no Teorema de Bolzano e no Teorema de Weierstrass. Sejam então f, g e h, três funções do domínio R, estão definidas aqui desta forma. Na questão 1.1 temos o seguinte: mostre que existe pelo menos um ponto cuja abscissa pertence ao intervalo de 0 a 2, uma reta tangente ao gráfico da função h nesse ponto é paralela à reta de equação que nos é aqui apresentada. Bem, nós neste primeiro exercício nós vamos ter que aplicar o Teorema de Bolzano. Eu vou fazer aqui assim um breve apanhado ao Teorema de Bolzano. Vou abreviar ali, Teorema de Bolzano. O Teorema de Bolzano diz-nos basicamente o seguinte, se eu tiver aqui assim uma função, estou a desenhar assim aqui o referencial, se eu tiver uma função, vou inventar aqui uma qualquer, não é? Por exemplo, podia ser algo deste género, interessa, se eu tiver aqui uma função f, e se eu considerar um intervalo de A a B, atenção que este intervalo terá necessariamente que ser um intervalo aberto, e se f é contínua em AB, aqui a continuidade tem que ser no intervalo fechado. Então reparem, se eu aqui tenho A, eu teria então aqui f de A, e ali B eu teria então aqui f de B. A ideia é o seguinte: se existir aqui um K entre f de A e f de B, ou seja, se existir ali um valor que está compreendido entre f de A e f de B, e se a função é contínua de A a B, então há de haver necessariamente pelo menos aqui uma abscissa, ou seja, existe pelo menos um C pertencente ao intervalo de A a B, tal que aquele f de C tem que ser exatamente igual a K. Ou seja, se a função é contínua neste intervalo, e se eu tiver aqui um valor de uma imagem intermédia, compreendida entre as imagens aqui dos limites do intervalo, então há de haver ali uma abscissa dentro daquele intervalo, cuja imagem tem de ser igual a K. Há de haver uma? Não. Há de haver pelo menos uma. Eu aqui, no nosso caso, teríamos uma, mas eu poderia ter uma função que por exemplo, andava aqui a oscilar no meio do intervalo. Quer dizer, eu poderia ter algo deste género assim, então eu teria aqui vários Cs para os quais o f de C seria igual a K. Ou seja, o Teorema de Bolzano não garante a existência de exatamente uma, apenas garante a existência de pelo menos uma solução nesse intervalo. Pensando nisto, e agora voltando aqui à questão, nós estamos aqui a falar da função h, mostra que existe pelo menos um ponto cuja abscissa pertence ao intervalo de 0 a 2, uma reta tangente ao gráfico de h nesse ponto é paralela à reta de equação que nos é apresentada aqui. Bem, eu vou tentar desenhar aqui esta ideia. Vou pegar assim aqui no referencial, vou desenhar a função h. A função h sendo raiz quadrada de x² mais 4, há de ser assim, não é uma parábola, mas há de ter assim um aspecto não muito longe de uma parábola, há de ser assim aqui, como se fosse uma parábola x² mais 4, mas mais aberta, assim, há de ser algo deste género, o gráfico da função h. E como estão aqui a dizer é que no intervalo de 0 a 2, ou seja, vou considerar aqui 0 e vou considerar, por exemplo, aqui o 2, neste intervalo há de haver uma reta tangente a este gráfico de h que é paralela a esta. Bem, olhando aqui para esta reta, vou chamar a reta T, aqui está o vetor, então eu posso concluir que o declive da reta T será igual a 2/4, né? Segundo a coordenada do vetor a dividir pela primeira, o que seria igual a 1/2, e passa no ponto de coordenadas menos 3, 1. Bem, o ponto de coordenadas menos 3, 1 seria algures assim por aqui. Eu estou obviamente a fazer isto a olho. O declive é positivo, então a reta é crescente, e para ser o meio seria uma coisa mais ou menos
assim deste género. O que me estão a pedir para mostrar é que existe neste intervalo de 0 a 2 uma reta tangente ao gráfico de H, assim tangente aqui ao gráfico de H, que é paralela àquela. Ou seja, há de haver assim uma reta aqui tangente ao gráfico de H numa determinada abscissa que seja paralela à reta T. Bem, como é que nós mostramos então que existe de facto uma reta paralela à função H, quer dizer, uma reta tangente à função H, no intervalo 0 a 2, paralela a esta reta T? Bem, vocês sabem que as retas tangentes ao gráfico, aliás, a definição derivada num ponto é o declive da reta tangente ao gráfico para essa mesma abscissa. Então reparem, se eu sei que o declive da reta T é igual a 1/2, o que eu tenho que mostrar aqui é que existe pelo menos um C pertencente ao intervalo de 0 a 2, tal que, reparem, o declive da reta tangente há de ser a derivada, ou seja, a derivada da função H, ou seja, H' de C, há de ser então igual a 1/2, ou seja, eu tenho que mostrar isto. Eu tenho que mostrar que existe uma determinada abscissa pertencente ao intervalo de 0 a 2, na derivada da função H, tal que a imagem dessa abscissa na derivada seja então igual a 1/2. Para aplicar o teorema de Bolzano, eu terei que tocar aqui em dois pontos. Terei que justificar que H', ou seja, a função H' é contínua, ou seja, H' de x é contínua em 0 a 2 fechado, e depois terei que ainda mostrar que este valor 1/2, ele tem que estar compreendido, entre H de 0 e H de 2, que há de ser então aqui, reparem o que eu estou a fazer, eu estou a mostrar que há de haver aqui um K, que neste caso seria 1/2, que estaria compreendido entre as imagens aqui nos limites do nosso intervalo. Para justificar então que existe um ponto, eu terei que bater aqui nestes dois pontos para poder então referir-me ao teorema de Bolzano. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ter que primeiro fazer a derivada, e depois ter que calcular as imagens da derivada para a abscissa 0 e a abscissa 2. Vou fazer isso então. Bem, olhando aqui para a função H, e nós sabemos que H de x é dada aqui por esta raiz, eu vou aqui, para fazer esta derivada da raiz, eu passo aqui a raiz para a potência. Então isto é a mesma coisa, tx² mais 4 elevado então a 1/2, e vou aplicar a regra de derivação para potências, que é a seguinte: se eu tiver u elevado a n, onde u é uma função de x, derivada, o expoente passa a multiplicar, então fica n vezes u, o expoente desce 1 grau, fica n menos 1, vezes a derivada da base. Reparem que nós aqui, isto é o meu u, e ali o meio há de ser então o n. Então vou aplicar a regra de derivação, ou seja, H' de x há de ser então igual, aqui o meio passa a multiplicar, então vou ter aqui o meio, vezes repetimos a base, que será x² mais 4 elevado então a 1/2 menos 1. O meio menos 1 há a dar menos 1/2, vou já escrever isso, aqui há a dar menos 1/2, vezes então a derivada da base da potência, que será a derivada de x² mais 4 derivada. Vou agora fazer esta derivada e simplificar aqui um pouco a função. Reparem que aqui temos um expoente negativo e podemos aplicar a propriedade das potências, onde invertemos a fração e o expoente fica simétrico. Então nós vamos ter aqui assim, 0,2 há de ficar aqui em baixo. Vou passar então, reparem que se eu tiver a elevado a menos b, isto é a mesma coisa que ter 1 sobre a e elevado a b, e então vou passar x² mais 4 aqui para denominador, então teria aqui x²
mais 4 e fica então elevado ao expoente, mas positivo. E agora vou fazer aqui esta derivada. Bem, a derivada da soma é a soma das derivadas e ali no x² vou voltar a aplicar a derivada da potência, quer dizer, o 2 passa a multiplicar para trás, então ficaria 2x elevado a 2 menos 1, que é 1, né? Então fica x vezes a derivada de x, que é igual a 1, então ficaria aqui com 2x. Ou seja, a galinha de x há de ser então igual, traço fração, posso cancelar aqui os dois e fica x, e em denominador posso então reverter esta estrutura para a raiz, e então obteria raiz quadrada de x² mais 4. Tem então aqui a expressão da derivada da função h, eu vou passar para este diapositivo e vou escrevê-la. Tenho aqui traço fração e tenho então x sobre raiz quadrada de x² mais 4. Agora, para aplicar o teorema de Bolzano, eu vou ter então que referir o ponto, vou dizer que a galinha é contínua porque é o quociente entre funções contínuas, e podemos abrir e referir quais são as funções, polinomial, que é do numerador, polinomial, e irracional, que é a expressão que está no denominador, irracional. Ok, está justificada, é contínua, atenção, é contínua no intervalo de 0 a 2 fechado. Segundo ponto, vou ter que calcular aqui as imagens na derivada da abscissa 0 e também da abscissa 2. Ou seja, a galinha de 0 há de ser 0 a dividir por raiz 0 mais 4, que há de dar raiz de 4, que é 2, 0 sobre 2 há de dar 0, e a galinha de 2 há de ser então igual, eu teria aqui 2 e depois teria raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 daria 8. Como raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2, então isto não havia de ser igual a 2 raiz de 2. Podia cancelar aqui os 2 e, racionalizando o denominador, eu iria obter raiz de 2 sobre 2. E reparem que raiz de 2 sobre 2 é maior do que um meio, está a ser aproximadamente 0,7 qualquer coisa. É superior a um meio. Sendo assim, então eu posso referir que o meio há de estar é superior à derivada da função h no ponto de abscissa 0, ou seja, a galinha de 0 e a galinha de 2. Então estou em condições de poder aplicar o teorema de Bolzano para então mostrar aquilo que me foi pedido, exatamente como me tinha proposto. Atenção que aqui teria que ser a galinha de 0 e a galinha de 2, obviamente. Agora é só concluir com a justificação do teorema de Bolzano, ou seja, justificamos que é contínua, justificamos que o meio está entre as derivadas da função h para o ponto de abscissa 0 e o ponto de abscissa 2, então pelo teorema de Bolzano, não abreviem no teste, eu é que estou a fazer aqui porque para não perder muito tempo no vídeo, escrevam tudo direitinho nas vossas avaliações. Então, pelo teorema de Bolzano, existe pelo menos um C pertencente ao intervalo aberto de 0 a 2, tal que a galinha de C há de ser então igual a um meio, portanto, e agora aqui teriam que escrever isto aqui. Portanto, existe pelo menos um ponto cuja abscissa pertence ao intervalo de 0 a 2, uma reta tangente ao gráfico da função h, nesse ponto é paralela à reta de equação tal. Ou seja, vocês aqui no final terão que escrever esta parte aqui da questão em termos de conclusão final e o exercício estaria assim resolvido. Passemos agora à próxima questão. Numa pequena composição, indica o valor lógico das seguintes proposições. Na proposição A, temos f vezes g tem mínimo e máximo absolutos em menos 1 a 1. Na segunda proposição, diz-nos que existe pelo menos um C pertencente ao intervalo menos 1 ao meio,
tal que f mais g em x é igual a 0, e depois aqui na C, para todo o C pertencente ao intervalo menos 2 a 2, h' de C é diferente do quociente entre h2, do quociente entre a diferença entre h2 e h de menos 2 e 4. Tudo bem, eu vou pegar em cada uma das proposições. Nesta proposição A, nós temos que o produto entre f e g tem mínimo absoluto e tem mínimo e máximo absoluto no intervalo menos 1 a 1. Bem, para nós mostrarmos que uma função tem mínimo e máximo absolutos nesse intervalo, basta que a gente mostre que a função é contínua neste intervalo fechado. Porque segundo o teorema de Weierstrass, segundo o teorema de Weierstrass, segundo o teorema de Weierstrass, se uma função é contínua em AB fechado, então essa função tem máximo e mínimo absoluto nesse intervalo. Ou seja, para nós mostrarmos que a função tem máximo e mínimo absoluto neste intervalo, nós vamos ter que mostrar que a função f vezes g é contínua, ou seja, a chave desta primeira proposição há de ser mostrar ou que é ou que não é, né? Que f vezes g é contínua em menos 1 a 1 fechado. Bem, então vamos ter que olhar aqui para as funções, né? Reparem que estas funções, a f e a g, elas estão definidas aqui em vários intervalos. A função f de menos infinito a 0 é dada aqui por esta expressão. Para valores superiores a 0 é dada por esta aqui. Para x igual a 0 é igual a 0. E a g também, quer dizer, tem as mesmas partições. Ou seja, a g também está definida de menos infinito a 0 por uma expressão, de 0 para mais infinito por outra, e para x igual a 0 é igual a menos 1. Ou seja, para averiguarmos sobre a continuidade de f vezes g em menos 1 a 1, eu vou partir isto em três partes. Porque há aqui uma mudança de ramo para x igual a 0. Eu vou, em primeiro lugar, falar do intervalo de menos 1 a 0 aberto. E aí reparem que f vezes g seria, então, o produto entre esta expressão e esta aqui. Reparem que eu não estou a fechar no 0, porque depois no 0 é uma mudança de ramo e vamos ter que bater aí por definição, fazendo os limites, mas aqui no intervalo é só mandarem um textinho. Ou seja, em menos 1 a 0, f vezes g é contínua porque é o produto entre funções contínuas no seu domínio. E agora podemos falar um pouco das funções. São funções polinomiais, trigonométricas e irracionais. Então colocávamos ali polinomiais, trigonométricas e irracionais. Ok. Agora vou falar também do outro intervalo. O outro intervalo vai ser de 0 aberto até 1 fechado. E aí vamos apanhar para cada uma das funções f e g este ramo aqui que trata os valores x superiores a 0. Né? Então vamos ter aqui estes dois. E então repare, vamos dizer a mesma coisa. Em 0 a 1, f vezes g é contínua porque é o produto entre funções contínuas no seu domínio.
E agora abrimos parênteses, que funções é que estamos a falar? Polinomiais, né? Aliás, aqui podemos até tratar funções racionais, né? Neste caso, ali neste primeiro caso, e vamos ter racionais, e depois aqui irracionais. Ok, então aqui nos intervalos nós estamos conversados, de menos 1 a 0 aberto e de 0 aberto até 1, a função f vezes g é contínua porque é o produto entre funções contínuas. Agora, cuidado, é que falta ali o zero, e nós agora, para zero, vamos ter que fazer por definição. Ou seja, f, para que a função f vezes g em 0 seja contínua, para f vezes g em 0 ser contínua, o que é que tem de acontecer? O limite de f vezes g quando x tende para 0 mais tem que ser igual ao limite de f vezes g quando x tende para 0 menos, e ainda vai ter que ser igual a f vezes g no ponto de abscissa 0. Ou seja, nós vamos ter que fazer aqui o limite para 0 mais, o limite para 0 menos e depois o produto então entre as imagens. Se tudo der o mesmo resultado, então nós podemos concluir que f vezes g é contínua para x igual a 0. Se alguma destas partes der diferente, obviamente que nós estamos aqui a falar em x, não é? Se alguma destas partes der diferente da outra, então nós vamos concluir que f vezes g não é contínua em x igual a 0. Então agora vamos ter que calcular aqui os respectivos limites. Eu vou começar aqui pelo limite quando x tende para 0 mais. O limite do produto é o produto dos limites, ou seja, eu posso então dizer que o limite de f vezes g quando x tende para 0 mais há de ser o limite de f de x quando x tende para 0 mais vezes o limite de g de x quando x tende para 0 mais. E agora vou fazer aqui os limites à parte. Por exemplo, o limite de f de x quando x tende para 0 mais, vou-me dirigir então aqui, há de ser então o limite quando x tende para 0 mais, traço fração e vou ter aquilo tudo, vou ter x à quinta menos x quadrado a dividir por 2x ao cubo mais 4x ao quadrado. Para fazer este limite, se aplicasse dava 0 sobre 0, então eu vou tentar aqui já fatorizações, e reparem, em cima posso colocar x quadrado em evidência, em baixo também. Então vou fazer isso, vou ter aqui limite quando x tende para 0 mais, colocando ali x quadrado em evidência, abro parênteses e para igualar este primeiro termo que era x à quinta fica x ao cubo menos 1, e aqui em denominador, colocando também x quadrado em evidência, eu vou obter 2x mais 4. Então vou agora cancelar aqui o x quadrado e vou aplicar o limite. Aqui em cima, a dar 0, 0 menos 1 a dar menos 1, e aqui em denominador 2 vezes 0 dá 0, e então hei de ficar ali com 4. Ou seja, o limite quando x tende para 0 mais de f é igual a menos 1/4. E agora vou fazer o limite de g de x, quando x tende para 0 mais. E então vou ter aqui, vou bater neste, né? Então vou ter limite, quando x tende para 0 mais, traço fração, e vou ter aqui x raiz quadrada de x, a dividir então por x mais raiz de x. Bem, se aplicássemos o limite dava 0 sobre 0, e o que eu vou fazer aqui é uma mudança de variável. Visto que aqui o radical é o mesmo, então vou fazer aqui uma mudança de variável e vou dizer que x há de ser então igual a y ao quadrado. Isto de modo já a perder as raízes, sem andar aqui com filmes de conjugados. E reparem que se x tende para 0, né, o y também vai tender para 0. Então, formulando aqui o limite, eu vou ter limite quando x... Agora, y tende para 0 mais, o x é igual a y quadrado, então vou ter aqui y ao quadrado vezes raiz quadrada de y ao quadrado, e aqui em denominador vou ter y ao quadrado mais raiz quadrada de y ao quadrado. Visto que
visto que y é um valor positivo, porque tende para 0 mais é um valor positivo, então eu posso cancelar aqui a raiz com o quadrado e vou obter o seguinte: limite quando x tende para 0 mais, aqui vou ter então y ao quadrado vezes y, e aqui vou ter y ao quadrado mais y. Reparem que y ao quadrado vezes y há de dar y ao cubo. Então vou escrever aqui y ao cubo. Para continuar a dar 0 sobre 0, mas agora livrei-me das raízes, né? Eu posso colocar então y em evidência no denominador e acho que dessa forma havemos ter o problema assim resolvido. Limite quando x tende para 0 mais, vou colocar aqui y ao cubo, aqui coloco y em evidência e aqui fica y mais 1, e agora posso cancelar aqui este y com o cubo, ficando ali y ao quadrado. Aplicando então o limite agora, eu vou obter 0 ao quadrado, que há a dar 0, e em denominador vou ter 0 mais 1, que há a dar 1, 0 a dividir por 1, há a dar 0. Voltando então aqui ao limite de f de x quando x tende para 0 mais, vezes limite de g de x quando x tende para 0 mais, limite de f de x deu menos 1 quarto, vezes limite de g de x, que deu 0, menos 1 quarto vezes 0, a dar então 0. Ou seja, o limite quando x tende para 0 mais, deu 0. Vamos agora passar aqui ao limite quando x tende para 0 menos de f vezes g em x. Ou seja, para fazer este limite, vai ser a mesma coisa. O limite do produto é o produto dos limites, então vou ter limite de f de x quando x tende para 0 menos, vezes o limite de g de x quando x tende para 0 menos. Vou então fazer o limite em cada uma das funções e depois multiplicar os resultados. Vamos então fazer aqui o limite de f de x quando x tende para 0 menos. E reparem, agora vamos usar aquele ramo. Vai ser então limite quando x tende para 0 menos de x ao cubo vezes o cosseno de 1 sobre x ao quadrado. E para fazermos este limite, vamos ter que aplicar aqui um teorema especial. Ou seja, vou ter que definir isto, seja g de x, não pode ser g de x, que ali já há g, né? Então vou inventar aqui um bocadinho, seja t de x igual a cosseno de 1 sobre x quadrado, e o que é que eu posso concluir aqui? Posso concluir que t de x é uma função limitada. E é limitada porquê? Porque o cosseno de qualquer coisa há de estar compreendido entre menos 1 e 1. E posso também definir aqui seja z de x igual a x ao cubo. E reparem que x ao cubo, ou seja, fazer o limite, fazendo ali o limite de z de x quando x tende para 0 menos, há de ser então igual a 0. E reparem, temos aqui o produto entre uma função limitada e outra que tende para 0. E reparem que o produto entre uma função limitada e outra que tende para 0 há de ser igual a 0. Logo, limite de f de x quando x tende para 0 menos há de ser igual ao limite de t de x vezes o limite de z de x, aqui obviamente quando x tende para 0 menos, aqui quando x tende para 0 menos, o produto entre uma função limitada e outra que tende para 0 há de ser então igual a 0. Agora passemos ali ao limite de g de x quando x tende para 0 menos. Vamos ter aqui limite de g de x quando x tende para 0 menos, há de ser então igual ao limite, quando x tende para 0 menos, de traço fração raiz quadrada de x quadrado sobre x. Bem, o pessoal aqui costuma cortar, né, isto e deixar ficar x. É preciso ter cuidado, é preciso ter muito cuidado. Vocês neste caso, quando têm raiz quadrada de x ao quadrado, isto não dá x, dá módulo de x.
E cuidado, este módulo de x há de ser igual a x se x for menor do que 0 e há de ser menos x, peço desculpa. Se for negativo, vocês têm que colocar ali o valor simétrico, é o que dá, e há de ser x se x for então maior do que 0. Tudo bem. Se x tende para 0 menos, ali dentro está um número negativo, não é? Então este há de ser limite, vou colocar até ali o módulo, x tende para 0 menos, traço fração, módulo de x sobre x. E agora vou justificar aqui no fim o seguinte: como x tende para 0 menos, isto há de implicar que módulo de x seja então igual a menos x. O que está a dar então? Limite quando x tende para 0 menos de menos x sobre x, cancelamos o x, né? E isto há de dar então limite de menos 1, que é exatamente igual a menos 1. Voltando então aqui ao limite do produto, isto há de ser então igual ao limite f de x quando x tende para 0 menos, que mostramos aqui que era 0, vezes o limite de g de x quando x tende para 0 menos, que era igual a menos 1. 0 vezes menos 1 há de dar 0. Então o limite à esquerda também deu 0. Reparem que nós fizemos atrás o limite quando x tende para 0 mais deu 0. Fizemos o limite de f vezes g quando x tende para 0 menos e também deu 0. Agora só falta fazer a imagem, ou seja, f vezes g no ponto de abscissa 0. Isto há de ser então igual a f de 0 vezes g de 0. F de 0 é 0, g de 0 é igual a menos 1, então isto há de dar exatamente igual a menos... menos 1, a sério. 0 vezes menos 1, obviamente que dá 0. Então reparem, deu tudo igual. Então o que é que nós podemos concluir? Como limite de f vezes g quando x tende para 0 menos é igual ao limite de f vezes g quando x tende para 0 mais e é igual a f vezes g em 0, então f vezes g é contínua em x igual a 0. Então, se f vezes g é contínua em x igual a 0, e nós também já tínhamos justificado que era contínua entre menos 1 a 0 aberto e de 0 aberto a 1, então logo f vezes g é contínua em menos 1 a 1 fechado. Portanto, pelo teorema, vou abreviar, teorema de Weierstrass, f vezes g tem máximo e mínimo absoluto em menos 1 a 1, e então a proposição A é verdade. É verdadeira. Não. A proposição A é verdadeira. Bem, relativamente aqui à segunda afirmação, e reparem que aqui a segunda proposição ela está diferente daquela que foi apresentada aqui no diapositivo anterior, quando estava a resolver a proposição A. Isso tinha a ver com uma gralha que havia aqui na proposição B. Essa gralha foi corrigida, então a proposição agora apresentada é a seguinte: aplicando unicamente o teorema de Bolzano, é possível garantir a existência de pelo menos um zero da função f mais g no intervalo menos 1 a 1 meio. Bem, as condições de aplicabilidade do teorema de Bolzano são as seguintes. Teremos que garantir que f mais g é contínua em menos 1 a 1 meio fechado, o intervalo fechado, e como queremos garantir a existência de pelo menos um zero, então o produto, ou seja, f mais g no ponto de abscissa 1, vezes f mais g no ponto de abscissa 1 meio, esse produto terá que dar então negativo.
Ou seja, eu vou tentar verificar se a função é contínua e, caso seja, ainda se depois este produto dá ou negativo. Se algum destes pontos falhar, eu posso, desde logo, garantir que esta proposição B é uma proposição falsa, porque estas são as condições de aplicabilidade do, neste caso, corolário do teorema de Bolzano, para garantirmos a existência de pelo menos um zero. Pensemos aqui no caso da continuidade. Então, para que a função seja contínua no intervalo menos 1 ou meio, a função f mais g tem que ser contínua em todos os pontos que pertençam a este intervalo. E reparem que no intervalo menos 1 a 0 aberto e de 0 aberto a 1 meio, a função é contínua porque é somente funções contínuas no seu domínio. O único problema que poderemos eventualmente ter é quando se dá a mudança de ramo em x igual a 0. Então vou determinar a continuidade da função, vou investigar a continuidade da função f mais g para x igual a 0. E para ela ser contínua em x igual a 0, o limite de f mais g quando x tende para 0 mais tem que ser igual ao limite de f mais g quando x tende para 0 menos, e terá que ser ainda igual ao valor, né, da f mais g no ponto de abscissa 0. Ok. Vou então fazer isso para x igual a 0, f mais g é contínua se o limite quando x tende para 0 mais de f mais g for então igual ao limite de f mais g quando x tende para 0 menos, e isto ainda for igual a f mais g no ponto de abscissa 0. Vamos então fazer aqui os limites, e vou começar por este, o limite quando x tende para 0 mais de f mais g em x, o limite da soma há de ser a soma dos limites, há de ser então o limite de f de x quando x tende para 0 mais o limite de g de x quando x tende para 0 mais. E estes valores nós já tínhamos determinado para a averiguação do valor lógico da proposição anterior. O limite de f de x quando x tende para 0 mais está aqui, é igual a 1/4, e o limite de g de x quando x tende para 0 mais é igual a 0. Então vamos adicionar esses valores, vai ser menos 1/4 mais 0, o que há a dar então menos 1/4. Agora, teria que fazer o limite quando x tende para 0 menos, e se der diferente eu concluo imediatamente que a função não é contínua. Aliás, até estou a pensar que eu posso já calcular ali o valor da imagem, e se for diferente então atesto já que f mais g não é contínua em x igual a 0. Reparem que f mais g no ponto de abscissa 0 há de ser o valor de f de 0 mais o valor de g de 0. f de 0 é igual a 0, está ali, então vai ser 0, mais g de 0, que será igual a menos 1, então vou ter 0 menos 1, o que há de dar igual a menos 1. Então reparem, o limite à direita do 0 deu diferente do valor da imagem, então nem sequer preciso de calcular o limite de f mais g em x quando x tende para 0 menos. Posso logo dizer que se o limite de f mais g em x quando x tende para 0 mais é diferente de f mais g em 0, então f mais g não é contínua em x igual a 0. Não precisa que falhem os três, né? Basta que duas destes limites ou a imagem 2 deem diferentes, até poder dar o limite à direita igual ao limite à esquerda. Se a imagem fosse diferente, automaticamente a função não seria contínua. Para ser contínua tem que ser tudo igual. Se falham aqui já neste caso, acabou. Bem, agora falta então concluir aqui o problema, e em conclusão podemos dizer isto: como limite de f mais g em x quando x tende para 0 mais é diferente de f mais g em 0, logo f mais g não é contínua em x igual a 0. Assim não podemos aplicar o teorema de Bolzano no intervalo de menos 1 a 1 meio.
Logo, a proposição B é falsa. É falsa e estaria então assim o problema resolvido. Passemos agora à última proposição, onde temos o seguinte: para todo C pertencente ao intervalo menos 2 a 2, temos que a galinha de C é diferente de H2 menos H de menos 2 sobre 4. Bem, para nós avaliarmos esta proposição C e olhando aqui para a estrutura, isto tem a ver com a aplicação do teorema de Lagrange. Então a ideia que me passa pela cabeça é a seguinte: mas o teorema de Lagrange não é escrito desta maneira, cuidado. Mas reparem, isto é uma proposição com o quantificador universal para todos. Eu posso pensar no seguinte: se eu mostrar que a negação desta proposição é verdadeira, então esta proposição C, ela há de ser, obviamente, falsa. E reparem que a negação da proposição C seria o seguinte: a negação do para toda existe pelo menos um C, pertencente ao intervalo menos 2 a 2, tal que a galinha de C há de ser igual ao quociente entre H2 menos H de menos 2 sobre 4. E esta estrutura aqui é o teorema, ou é a aplicação, é a garantia de existir pelo menos ali um valor C que satisfaz esta condição. Isto é exatamente o teorema de Lagrange. Para perceberem melhor o teorema de Lagrange, foi um teorema que vocês deram no 11º, o teorema de Lagrange bebe exatamente do seguinte princípio que eu vou mostrar aqui. Vamos imaginar então que temos aqui uma função, este seria aqui o referencial. Eu vou imaginar então que tenho aqui assim uma função, por exemplo, deste tipo, seria então aqui uma função f, e a ideia é nós pegarmos aqui no intervalo. Eu vou, por exemplo, apanhar aqui o intervalo de A a B, pode ser assim este, aqui vou ter f de A, aqui vou ter f de B, e reparem que nós podemos pensar aqui numa reta secante que passa aqui nos pontos de abscissa AB, que seria assim uma reta assim secante a passar nestes pontos. Reparem que o declive dessa reta T seria o cálculo da taxa média de variação da função f no intervalo da AB, seria então dado por f de B menos f de A a dividir então por B menos A. E o que é que trata então o teorema de Lagrange? Temos que aqui justificar dois pontos. Num primeiro ponto, teremos que dizer que f é contínua em AB fechado. E no segundo ponto, nós temos que dizer que f é diferenciável. Ser diferenciável quer dizer que tem derivada finita. A derivada existe e é um valor finito nesse intervalo. F é diferenciável atenção que ser diferenciável, aqui o intervalo é aberto, é diferenciável em AB, então há de existir aqui entre A e B um C, uma abscissa C, tal que a reta tangente à função para essa abscissa, a reta tangente aqui à função, ela há de ser paralela então à tal reta secante T que nós falamos aqui. Ou seja, em termos de conclusão do teorema Lagrange, existe então pelo menos um C pertencente ao intervalo AB, tal que o declive da reta tangente é dado então pela derivada, ou seja, f' de C há de ser então igual ao declive da reta secante, e o declive da reta secante é esta estrutura que temos aqui, ou seja, f de B menos f de A sobre B menos A. Esta é então a aplicação é isto que nos diz o teorema de Lagrange. Atenção que aqui assim seria paralela a T, no meu desenho não parece, mas se eu desenhasse
Isto assim, há de haver ali pelo menos um, pode haver mais, né? Mas há de haver pelo menos ali um C, tal que a reta tangente à função nesse ponto seria então paralela à secante. A reta tangente à função num ponto, o declive dessa reta tangente, se as retas são paralelas, o declive é o mesmo, o declive da reta tangente é dado pela derivada e o declive da reta secante é dado por esta estrutura, que não é mais que uma aplicação da taxa média de variação da função f no intervalo de A a B. Ou seja, se eu mostrar que esta função h ela é contínua neste intervalo menos 2 a 2, e se eu justificar que f também é diferenciável no intervalo de menos 2 a 2, então eu posso dizer que, segundo o teorema Lagrange, esta proposição que temos aqui é uma proposição verdadeira. Então é isso que eu vou fazer. Eu sei que h de x é igual a raiz quadrada de x mais 4. Nós já tínhamos calculado a expressão da derivada no exercício 1.1. h' de x seria então igual a x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 4, e agora é só dar a justificação. Reparem que h é contínua e diferenciável. Reparem que a derivada é esta, tem domínio R e também é uma função contínua, porque é o quociente entre funções contínuas. Então h é contínua e diferenciável em R, logo é contínua em menos 2 a 2 fechado e diferenciável em menos 2 a 2 aberto. Portanto, pelo teorema de Lagrange, existe pelo menos um C pertencente ao intervalo de menos 2 a 2, tal que h' de C há de ser então igual a h2 menos h de menos 2 sobre 4. Logo, a proposição C é falsa também. Então aí temos a proposição A como verdadeira, B e C como sendo falsas, e fico-me então por aqui no vídeo. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.